Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Meu nome é Léo Garcia. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio. Iremos realizar uma correção de uma atividade. No final da aula, se você tiver gostado, deixe o seu gostei, faça seus comentários, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você seja avisado quando houverem novas aulas. Então, nós iremos fazer uma correção de atividade, conforme foi dito. Os conteúdos abordados serão a definição e equação da circunferência, equação reduzida da circunferência e equação geral da circunferência. A atividade que foi passada para os meus alunos foi do livro didático, da questão da página 125, questão 6. Questão 6 diz o seguinte: o centro de uma circunferência é o ponto médio do segmento de reta AB, sendo A com coordenadas 2 e menos 5 e B com coordenadas menos 2 e menos 3. Se o raio dessa circunferência é raiz quadrada de 2, determine sua equação. Então, vejamos aqui. A questão ela está nos dando algumas informações. Uma das informações é que nós temos um segmento de reta AB e as extremidades desse segmento, então nós temos um ponto A e um ponto B, com suas coordenadas. A outra informação que a questão está nos dando é que o centro dessa circunferência é o ponto médio desse segmento. Então, para nós sabermos o centro da circunferência, nós precisamos saber o ponto médio do segmento, as coordenadas do ponto médio do segmento AB. E a última informação que a questão nos oferece, nos dá, é que o raio da circunferência é igual a raiz quadrada de 2. Então, como foi dito, para nós encontrarmos a equação de uma circunferência, duas coisas são muito importantes, fundamentais, que é o centro da circunferência e o raio da circunferência. Então, vamos lá. Colhendo o enunciado da questão, nós temos coordenadas A e B. Na coordenada A, no ponto A, nós temos coordenadas 2 e menos 5, no ponto B, menos 2 e menos 3. Sempre lembrando que a coordenada de um ponto localizado no plano cartesiano, o primeiro valor sempre é x e o segundo valor sempre é y. Então, vamos relembrar aqui a forma de calcular o ponto médio de um segmento. O que é isso? É o ponto que divide o segmento na metade, né? Então, eu vou pegar x1 mais x2 dividir por 2, y1 mais y2 dividir por 2. Então, o x médio, aqui, nós vamos substituir o 2 e o menos 2 pelo x1 e o x2. Então, mais 2 com menos 2 dividido por 2. Mais 2 com menos 2 dá 0. 0 sobre 2 é 0. Vamos para o y médio. Y médio, eu vou pegar o menos 5 e o menos 3, vou substituir no y1 e no y2. Menos 5 com menos 3 dividido por 2. Menos 5 com menos 3 dá menos 8, dividido por 2 dá menos 4. Então, eu cheguei à conclusão que o meu ponto médio do segmento AB que tem a coordenada 0 e menos 4. Então, esse ponto médio, ele também é o centro da minha circunferência. Agora, nós vamos relembrar a equação reduzida da circunferência, né, que é x menos a
elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual a r elevado ao quadrado. Relembramos que o centro da circunferência ele tem coordenadas A e B. Essas coordenadas nós encontramos aqui no ponto médio, que é 0 e menos 4, ponto médio do segmento de reta B. E agora nós vamos pegar essas informações aqui, o raio, né? Ele está dizendo aí que o raio é 2, né? Raio é 2, aqui, raiz quadrada de 2, digo melhor. E aí nós vamos pegar essa informação da coordenada aqui e vamos substituir na equação reduzida. Então, esse 0 eu vou substituir pelo x, pelo a, digo melhor, né? Esse 0 eu vou substituir pelo a. Tanto faz eu botar mais 0 como menos 0. Esse menos 4 eu vou substituir pelo b. Aqui a gente precisa de atenção. Por quê? Porque menos, o menos é mais, né? Se você não quiser demorar raciocinando o jogo de sinal, você apenas lembra que a coordenada do centro da circunferência, ela vai ter sinal sempre oposto do da equação da circunferência, da equação reduzida da circunferência. Tá certo? Então, se aqui é menos 4, aqui tem que ser mais 4. Tá certo? E o nosso raio, a questão já nos dá, né? Que é raiz quadrada de 2. E o raio da equação da circunferência, da equação reduzida da circunferência, é raio ao quadrado. Então, vamos pegar essa raiz de 2, vamos elevar ao quadrado. Então, o que acontece? Nós vamos pegar aqui, ó, esse 2, esse expoente 2, ele vai para dentro do radical, e aí, como o expoente aqui, 2, é igual ao índice 2, que não aparece, que a raiz é quadrada, então eu vou simplificar, né? Vou cancelar o expoente 2 com o índice 2. Vai ficar apenas o 2, certo? A equação da circunferência, então a equação da circunferência é x ao quadrado mais y mais 4 elevado ao quadrado igual a 2. Finalizamos aqui a sexta questão. Décima questão. Décima questão diz assim: os pontos A, coordenadas 4 e menos 2, e B, coordenada 2 e 0, são as extremidades do diâmetro de uma circunferência de centro de coordenadas A e B, e raio R. Determine uma equação dessa circunferência. Bem, aqui eu vou tentar fazer um passo a passo aqui da questão, porque ela quer equação. Para você ter a equação, você precisa do centro da circunferência. No caso aqui, o enunciado não está nos dando, e nós precisamos do raio da circunferência. No caso aqui, o enunciado não está nos dando. Primeira coisa que nós precisamos lembrar, vamos aqui para o primeiro passo, é que em uma circunferência, o diâmetro que ele fala aqui, que o segmento de reta AB é o diâmetro ele é um segmento de reta que ele vai ligar dois pontos diferentes da circunferência passando pelo centro da circunferência. É a primeira coisa que nós precisamos saber. E aí, nós precisamos compreender que a distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência vai ser chamada de raio. E esse raio, ele será sempre o mesmo, não importa a posição. Podemos ter aqui, para cá, não importa a posição, ele vai ser sempre o mesmo.
Então, nós precisamos compreender isso aí. Nosso segundo passo, nós precisamos relembrar novamente a equação reduzida da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. Precisamos relembrar ainda que o centro da circunferência é dado pela coordenada AB. Então, esse centro aqui, no plano cartesiano, ele vai precisar de dois valores, um para x e um para y. Esse valor de x vai ser chamado de A e o valor de y vai ser chamado de B. Terceiro passo. Terceiro passo, vamos colher aqui as informações que o enunciado nos dá. Nos dá as coordenadas de dois pontos, do ponto A e do ponto B. Então, no ponto A, nós temos 4 e menos 2. No ponto B, nós temos 2 e 0. Sempre lembrando que o primeiro valor sempre será x e o segundo valor sempre será y. Então, vamos calcular o ponto médio do segmento AB. Por quê? Porque, veja bem, ó, AB aqui é o diâmetro. Ó, é o diâmetro. E o centro da circunferência divide esse segmento na metade. E quando você encontra ele na metade, que ele é dividido, esse ponto aqui, ele precisa de uma coordenada. É aonde nós vamos encontrar o centro da circunferência. Então, nós precisamos encontrar aqui o ponto médio do segmento de reta AB. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 4 e o 2, que são valores de x, e vamos substituir em x1 e x2. Vamos pegar o menos 2 e o 0, que são valores de y, e vamos substituir em y1 e y2. Então, nós temos 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3. No y médio, nós temos menos 2 mais 0, dividido por 2. Menos 2 mais 0 é menos 2. Menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Acabamos de encontrar aqui o nosso ponto médio, que de coordenada 3 e menos 1. Esse ponto médio é o mesmo centro da circunferência. Aqui, ok? Então, encontramos o centro da circunferência. Nosso quarto passo. Nosso quarto passo, nós precisamos lembrar de uma coisa. Primeira observação. O raio da circunferência, como é que você obtém o raio da circunferência? Você pega o diâmetro e divide por 2, que é o que nós temos aqui, ó. A distância do segmento AB, o raio, aqui, ó, se você dividir por 2, você vai ter um raio, tá certo? Então, é o primeiro ponto que nós temos que lembrar aqui sobre o raio da circunferência. Precisamos lembrar que esse diâmetro aqui, no caso, como ele está localizado em um plano cartesiano, nós, para sabermos quanto ele vale, nós teremos que calcular a distância entre dois pontos, que está aqui a nossa fórmula de distância entre dois pontos, né? Que vai ser x1 menos x2 elevado ao quadrado, y1 menos y2 elevado ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, né? Ou seja, raiz quadrada de x1 menos x2 elevado ao quadrado, mais y1 menos y2 elevado ao quadrado. Precisamos saber disso, porque quando nós soubermos disso, qual é a distância do segmento de reta AB, nós vamos dividir por 2 para encontrarmos o raio. E aí sim, com o centro da circunferência e o raio da circunferência, nós podemos determinar a equação da circunferência. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Então, nós vamos pegar aqui a nossa equação, da nossa fórmula da distância do segmento de reta AB, distância entre dois pontos, né? Tá aqui os pontos A e B,
Então, nós vamos pegar aqui o 4 e o 2, substituir no x1 e no x2. O menos 2 e o 0, substituir no y1 e no y2. Fazendo a substituição, nós temos raiz quadrada de 4 menos 2 elevado ao quadrado, mais menos 2 menos 0 elevado ao quadrado. Vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Então, 4 menos 2 vai dar 2 ao quadrado. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2 ao quadrado. Agora vamos resolver as potências. 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também é 4, porque é menos 2 vezes menos 2, né? E aí, nós vamos obter 4 mais 4, 8, raiz quadrada de 8. Bem, aqui nós precisamos saber de algumas coisas. Vamos para a nossa segunda observação. Primeiro, nós vamos aqui fatorar o 8, tá certo? Vamos fatorar o 8. Porque não existe, na realidade, não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo que dê exatamente 8. Existem valores aproximados. Então, nesse caso aqui, nós vamos fatorar o 8 para nós termos mais ou menos uma noção. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 é igual a 4. 8 dividido por 2 é igual a 4. E aí, 4 dividido por 2 é igual a 2. E aí, 2 dividido por 2 é igual a 1. Bem, vamos analisar aqui algumas coisas, tá bom? Como o nosso índice aqui da raiz quadrada é 2, nós vamos juntar os iguais aqui de 2 em 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado e 2. Então, como é que vai ficar? Raiz quadrada de 8 é igual a 2, é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Então, esse expoente eu vou cancelar com esse índice. E a base dele eu vou tirar do radical. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2. Ou seja, a distância do segmento de reta AB, que é o diâmetro AB, que dá raiz quadrada de 8, é igual a 2 que multiplica a raiz de 2. Tá certo? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor aqui, 2 raiz de 2, vamos substituir aqui no diâmetro e dividir por 2, para encontrarmos o raio. Então, quando a gente pega raiz quadrada de 2, 2 que multiplica raiz quadrada de 2, divide por 2, cancela o 2 com o 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós vamos ter apenas raiz quadrada de 2. Bem, agora vejamos aqui, tá certo? Nós já temos o centro da circunferência, que é 3 e menos 1. Já temos o raio da circunferência, que é 2. Agora, nós podemos encontrar a equação da circunferência. Então, só relembrando, o primeiro passo, né, tem uma circunferência, o seu diâmetro, o seu raio. Segundo passo, a equação da circunferência, juntamente com o centro da circunferência. Nosso terceiro passo, temos as coordenadas A e B. E aí, vamos calcular o ponto médio da distância do ponto A ao ponto B. Calculamos, encontramos 3 e menos 1. E aí, esse 3 e esse menos 1 é, ao mesmo tempo, o centro da circunferência, porque o ponto médio, ele divide o segmento de reta AB na metade, né? Então, vai ser esse pontozinho aqui que vai ter a coordenada 3 e menos 1. Aí, o centro da nossa circunferência. Nosso quarto passo, encontramos o raio da circunferência, que é raiz quadrada de 2. Agora, nós vamos construir a equação dessa circunferência. Então, vamos para o quinto passo. Então, eu tenho aqui a equação reduzida da circunferência, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual a r ao quadrado. O que nós vamos fazer?
Nós vamos pegar essa coordenada de C aqui, vamos colocar aqui nessa equação, sempre lembrando do sinal, né? Sinal sempre vai ser trocado. E vamos pegar esse R aqui, a raiz quadrada de 2, que é o raio, vamos substituir por esse R aqui. Então, lembrando aqui, né? O centro da circunferência e o raio da circunferência, é o que nós precisamos para montar a equação. Então, fazendo as devidas substituições, então nós temos aqui, ó, mais 3, então vou usar aqui menos 3. Tenho aqui menos 1, vou usar aqui mais 1. Então, eu tenho x menos 3 elevado ao quadrado, mais y mais 1 elevado ao quadrado. Esse R aqui nós substituímos por raiz quadrada de 2, porque encontramos o R como raiz de 2. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar aqui, ó, esse expoente 2 com esse índice 2 da raiz, né? Da raiz quadrada. Fazendo a devida simplificação, como nós já mostramos no slide anterior, né? Esse 2 ele vem para dentro do radical, e aí a gente simplifica, né? Cancela o expoente 2 com o índice 2. Então, para ganhar mais tempo, a gente cancela logo agora, também não vai fazer diferença. Então, nós obtemos a equação da circunferência. X menos 3 elevado ao quadrado mais y mais 1 elevado ao quadrado igual a raiz quadrada de 2. Chegamos ao final da nossa aula e até a próxima aula, se Deus quiser e permitir.